Olá, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar aí sobre dois assuntos muito importantes para análise de sinistros de trânsito, né, dentro do contexto aí para segurança viária. Bom, o primeiro termo que a gente vai abordar é a inércia. O que é a inércia? Para entender a inércia, a gente tem que fazer uma análise teórica, né? Abordando conceitos físicos. Então a gente vai voltar lá no ensino médio. Você vai relembrar aí quando você estudava as leis de Newton. Na verdade, o conceito de inércia, ele já é trabalhado há muito tempo, desde 1687, quando foi publicado as 3 leis de Newton, onde a primeira lei trata sobre o conceito de inércia. Inércia é a propriedade que um corpo tem de permanecer do jeito que ele está, ou seja, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, por inércia, um corpo sempre estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ele só sai desse estado de inércia se alguma força for aplicada nesse corpo. Portanto, se as resultantes das forças que atuam em um corpo for igual a zero, esse corpo estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Esse é o conceito básico do que é inércia. Na verdade, quando a gente fala de inércia, a gente está fazendo uma análise qualitativa. Para a gente fazer uma análise quantitativa, a gente usa o termo massa. Tem até uma definição que diz que massa é a medida da inércia de um corpo. Sendo assim, se um corpo possui uma inércia maior, ou fazendo um comparativo com a massa, para ficar melhor o entendimento, se ele possui uma massa maior, a gente vai ter mais dificuldade de colocar esse corpo em movimento. Ou seja, a gente vai precisar de uma força maior. Aí a gente já entra no conceito da segunda lei de Newton, que diz o seguinte: a aceleração adquirida por um corpo, ela é inversamente proporcional à massa e diretamente proporcional à força aplicada nele. Ou seja, quanto maior a força aplicada no corpo, maior vai ser a aceleração. Quanto maior a massa desse corpo, menor vai ser a aceleração. A aceleração é uma grandeza física. O que significa aceleração? Aceleração é a variação da velocidade. Então, quando a resultante das forças que atuam num corpo for diferente de zero, quando eu tiver uma força resultante atuando num corpo, esse corpo terá uma aceleração. Se a resultante das forças for igual a zero, esse corpo estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Beleza. Entendendo esse conceito de inércia, o que acontece? Nos acidentes de trânsito, a gente trabalha com a cinemática, que é o movimento dos corpos. Então, assim, a gente tem sempre o quê? Um corpo se deslocando, um corpo com velocidade, um corpo acelerando, um corpo desacelerando. E a gente passando esse conceito para as questões do trânsito, a gente tem um veículo acelerando, desacelerando, enfim. Então, o conceito de inércia ele é importantíssimo na análise do sinistro de trânsito, porque, olha só, um corpo, por inércia, ele tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Então, quando você está dirigindo o seu carro, ou quando uma pessoa está dirigindo o carro está com a velocidade. Se esse carro, esse veículo sofrer uma colisão, o que vai acontecer? Esse veículo vai desacelerar
bruscamente, ou seja, o veículo vai parar repentinamente. O seu corpo que está sentado no banco do carro, né? A pessoa que está sentada ali, por inércia, ele tende a continuar em movimento. Então, se o veículo sofreu uma colisão, a pessoa que está sentada no banco ali, por inércia, ele tende a continuar em movimento. E é aí que a gente tem o perigo. Por quê? Se a pessoa não estiver usando cinto de segurança, o que vai acontecer? O carro sofreu impacto, parou e o corpo da pessoa tende a continuar no movimento em que o carro estava, que é o movimento retilíneo uniforme. Sendo assim, o que vai acontecer? O seu corpo vai ser, de certa forma, lançado para frente do carro, tendendo a continuar em movimento. Então a gente vai ter aí o choque do corpo da vítima, da pessoa, na estrutura do veículo. Nós já comentamos aqui sobre o sistema conservativo de energia. Então, quando o carro está em velocidade, a gente tem o quê? A energia cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa energia, ela é conservativa. Então, a energia que um veículo possui antes do impacto é a mesma energia que ele vai possuir depois do impacto. Como a velocidade foi zerada, a energia não pode ser nem criada e nem destruída, apenas transformada. Parte dessa energia vai ser transformada em energia sonora, através dos ruídos. Parte dessa energia é transformada em energia térmica, que é o calor. E grande parte dessa energia vai ser absorvida ali pela deformação na estrutura do veículo. Por isso que os veículos antigos, eram feitos numa estrutura mais rígida. Os veículos mais modernos são feitos numa estrutura que permite a deformação. Justamente para poder compensar, para poder a gente já ter a transformação da energia através da deformação do veículo, para que essa energia diminua no corpo da pessoa. Então, essa questão da inércia é muito interessante, porque além do nosso corpo ser projetado, né, para a estrutura do veículo, se você não estiver usando o cinto de segurança, os órgãos internos também, eles tendem a continuar por inércia no movimento do veículo. Então, quando a gente trata do evento, né, de sinistro de trânsito, esse evento, na verdade, ele é dividido em 3 tipos de colisões, para que a parte da biomecânica do trauma trata as questões do socorro da vítima. Que essas três divisões, né, de colisões são: a primeira parte é a colisão de um veículo com o outro. Depois a gente tem a colisão da pessoa com a estrutura do veículo. E o terceiro choque, né, vamos dizer assim, vai ser o choque dos órgãos internos com a parede abdominal. Então, por isso que mesmo às vezes, né, quando a pessoa está usando o cinto de segurança, ela vai proteger que o corpo colida com a estrutura do veículo. Aí a gente tem os airbags para compensar essa colisão, ajudar na segurança, né, do condutor ao sofrer um impacto no trânsito. Mas só que mesmo usando o cinto de segurança, você pode ter o quê? Deslocamentos de órgãos internos, justamente por essa questão da energia cinética. Só para você ter uma ideia, um veículo a 50 km por hora, se ele sofrer uma parada brusca, é como se o seu corpo caísse de uma altura de 10 metros. É como se você caísse de um prédio de 3 andares, a gente considerando aí mais ou menos cada andar com 3 metros, né? Se o veículo tiver a 100 km por hora, é como se o corpo caísse de uma altura de 40 metros, aproximadamente aí 14 andares. Então,
ao conduzir um veículo com o seu corpo solto, sem a proteção do cinto de segurança, para que ajude nessa questão da inércia, o que acontece? Se você sofrer uma colisão e ter uma parada brusca a 100 km por hora, é como se você caísse de 40 metros de altura, ou seja, do 14º andar de um prédio, porque o seu corpo está solto, você está a 100 km por hora aqui, ó, sofreu o impacto, o seu corpo vai ser projetado para frente, e a análise comparativa a 100 km por hora é como se você caísse de 40 metros de altura. A 50 km por hora, a 10 metros de altura. Então, por isso a importância de se usar o cinto de segurança, né? Em todas as situações, né, gente? Obviamente. Mas principalmente se você está deslocando numa maior velocidade. Aí a gente já viu em outras situações a explicação sobre, né, a interferência da velocidade no sinistro de trânsito através ali da energia cinética, que é a velocidade exponencialmente, né, que é elevada ao quadrado. E a gente tem essa situação também da inércia. Outra questão que a gente deve analisar aí é a seguinte: numa velocidade de 100 km por hora, a inércia do corpo, eu vou fazer um comparativo com a massa para ficar mais fácil a compreensão, ela aumenta cerca de 28 vezes. Então um corpo aí de 70 quilos, ele vai passar aí a ter uma inércia, aí comparando com a massa, para você entender mais facilmente, mais de 1 tonelada. Então a gente tem a importância também de todos os ocupantes do veículo usarem o cinto de segurança, porque você está dirigindo aqui na frente, usando o cinto, tudo certinho. Se tem uma pessoa atrás sem o cinto de segurança, no impacto, o que vai acontecer? Por inércia, essa pessoa vai continuar na mesma velocidade do carro, só que ela vai atingir você como se fosse uma massa de 1 tonelada. Então só esse fato do passageiro de trás, que está sem cinto de segurança, atingir o passageiro da frente, é como se fosse um elefante, né? É 1 tonelada atingindo o passageiro da frente. E aí, esse aumento de 28 vezes dessa inércia, numa velocidade aí de 100 km por hora, ele causa sérios riscos também. Por exemplo, o cérebro, né, tem 1,5 quilos, então ele vai passar aí, tem uma massa, não tem uma massa, né, gente, tem uma inércia. A gente vai comparar com massa para ficar mais compreensível aí o assunto, o contexto. O cérebro, 42 quilos, o coração de 300 gramas vai passar para 8 quilos, fígado 1,7 quilos vai passar para 47 quilos. E com isso a gente tem o deslocamento do baço, porque o baço ele tem cerca de 150 gramas, vai passar para quase 4 quilos. Então os órgãos internos, a estrutura que faz a ligação deles, por inércia, numa velocidade dessa, com o aumento da inércia em quase 28 vezes, a estrutura não consegue, às vezes, segurar os órgãos internos. Então aí a gente tem o quê? Além da lesão externa, pela colisão com a estrutura do veículo, a gente tem também o risco aí das lesões internas, rompimento de vasos e outras questões. Além disso tudo, a gente tem também um efeito chicote que acontece no impacto brusco desse, que é o quê? O condutor está sentado, ao sofrer o impacto, mesmo com o cinto de segurança, né, a gente tem um efeito no pescoço que a cabeça da pessoa vai fazer isso aqui, ó, vai tender a continuar por inércia em movimento, retilíneo uniforme, e vai fazer o efeito chicote, que é ir para frente e voltar para trás. Com isso a gente tem o risco do rompimento dos ligamentos do pescoço. Por isso a importância de fazer a imobilização.
Mas no caso do atendimento à vítima, você não tem um deslocamento maior ainda que pode causar aí a pessoa ficar tetraplégico ou até a morte. Beleza? Forte abraço a todos, vamos ter atenção aí, né? Usar o cinto de segurança, porque a física já mostra pra gente aí que o risco é muito grande, né? Um corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então, no impacto, numa parada brusca, um corpo que está solto dentro do carro, ele vai tender a continuar em movimento e aí a gente tem o agravamento das lesões. E com o excesso de velocidade, esse agravamento é muito maior. Forte abraço a todos, valeu!